Existem dias em que o silêncio da mente pesa mais do que qualquer grito. Dias em que você tenta orar, mas a própria oração parece escapar pelas mãos. A cabeça cheia, o coração inquieto e uma sensação de que algo dentro de você está lutando contra algo invisível. É uma guerra que ninguém vê, mas que rouba o sono, a paz e o ânimo de continuar. Talvez você conheça essa sensação. Aquela batalha interna que começa cedo, antes mesmo do primeiro café, quando pensamentos negativos invadem e te fazem questionar se vale a pena tentar de novo. É nesse ponto que muitos desistem, não porque são fracos, mas porque estão cansados de lutar sozinhos. Havia um homem chamado Elias, não o profeta, mas um simples trabalhador de uma pequena cidade. Ele era conhecido pela paciência, mas por dentro vivia um turbilhão. Passava noites acordado, relembrando falhas, medos e situações que ele não conseguia mudar. A mente dele havia se tornado um campo minado. Cada lembrança era uma explosão prestes a acontecer. Ele queria controlar tudo, entender tudo, resolver tudo. Mas quanto mais tentava, mais perdia o controle. Foi então que, em uma dessas madrugadas em que o sono não vem, ele se ajoelhou e disse com sinceridade: Senhor, eu não sei mais o que fazer com os meus pensamentos. E foi ali, no chão frio de um quarto simples, que ele percebeu algo profundo. A paz não vem de controlar, mas de entregar. Essa é a lição que muitos de nós precisamos aprender. Não se vence a mente lutando contra ela, mas rendendo-a a Deus. Porque enquanto você tenta dominar seus pensamentos com força própria, eles se multiplicam. Mas quando você os coloca nas mãos do Criador, eles se tornam sementes de transformação. Em Filipenses 4, 6, 7 está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa passagem é mais do que um consolo. É uma estratégia espiritual. Quando você ora, não está apenas falando com Deus, está entregando o controle. Está dizendo: Eu não sei como vencer isso, mas sei que tu sabes. O inimigo sabe que se dominar sua mente, domina tudo. Por isso ele trabalha em silêncio, tentando transformar seus pensamentos em prisões. E é por isso que o Espírito Santo quer te lembrar hoje que você não é escravo da sua mente. Você é templo do Espírito. Imagine a mente como um jardim. Se você não planta nada, o mato cresce. Mas se você cultiva fé, esperança e confiança, Deus faz florescer o que parecia seco. Elias entendeu isso quando começou a trocar o medo pela adoração. Ele não esperou sentir paz para agradecer. Ele agradeceu até que a paz viesse. E talvez seja isso que falta hoje. Parar de lutar com os pensamentos e começar a adorá-lo no meio deles. Porque quando você adora, a mente se cala. Quando você confia, o medo perde força. Quando você entrega, Deus assume o comando. Há um trecho em Isaías 26:3 que diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. A mente firme em Deus não é a que entende tudo, mas a que descansa mesmo sem entender. E talvez seja isso que você precisa hoje: descanso. Não o descanso do corpo, mas o descanso da alma. Aquele que vem quando você para de resistir e apenas diz: Senhor, eu te entrego a minha mente. Elias começou a repetir essa frase todos os dias. No começo, parecia apenas um hábito, mas com o tempo virou uma verdade. Cada vez que ele dizia isso, sentia como se uma parte dele fosse libertada. Porque quando você declara entrega, o céu começa a agir. Hoje talvez você também precise fazer isso. Talvez você tenha tentado de tudo, conselhos, leituras, remédios, e ainda sente que algo dentro de você está travado.
Mas há algo que você talvez ainda não tentou de verdade: parar de lutar. Sim, é isso mesmo, parar de lutar. Porque a vitória não está na força, está na rendição. Quando você se rende a Deus, Ele luta por você. E ele nunca perdeu uma batalha. Elias, aquele homem comum, descobriu algo extraordinário. O que a mente não entende, o coração cheio de fé aceita. E foi assim que ele começou a viver em paz, não porque os problemas acabaram, mas porque aprendeu a não ser prisioneiro dos próprios pensamentos. Hoje Deus quer te ensinar a mesma coisa. Ele quer te mostrar que você não precisa ter tudo sob controle para ter paz. Você só precisa confiar que Ele tem. Agora, se essa mensagem falou com você, declare nos comentários: Senhor, eu te entrego a minha mente. Escreva isso como um ato de fé, como um grito de entrega, porque essa é a frase que muda histórias. Depois daquela madrugada de entrega, algo dentro de você começou a mudar. Não foi um milagre instantâneo, nem uma luz súbita do céu. Foi algo silencioso, mas poderoso, uma paz que começou a se espalhar por dentro. A mente, antes cheia de vozes e lembranças, começou a ser preenchida por algo diferente, a presença de Deus. No início, você pode até não ter percebido. Continuou o mesmo trabalho, as mesmas responsabilidades, as mesmas preocupações de sempre. Mas algo estava diferente. Aquilo que antes te tirava do eixo já não tinha o mesmo poder. Os pensamentos ainda vinham, mas agora você não se deixava dominar por eles, porque havia algo novo governando o seu interior, e esse algo tinha nome: confiança. Confiar em Deus é mais do que acreditar que Ele existe. É acreditar que Ele sabe o que faz, mesmo quando você não entende nada. É dizer amém para aquilo que ainda não aconteceu. É descansar quando o mundo te cobra pressa. Muitas pessoas confundem fé com ausência de medo, mas fé é seguir mesmo com medo. É caminhar no escuro sabendo que Deus é a luz. Em Provérbios 3:5 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Essa é a essência da verdadeira entrega. Não se trata de entender, mas de confiar, porque o entendimento humano é limitado, mas o plano de Deus é eterno. Com o passar dos dias, você começa a perceber que as coisas que te perturbavam perdem força. Aquela lembrança que doía começa a não ter mais o mesmo peso. As palavras que antes feriam já não te definem mais. E isso acontece porque o Espírito Santo está agindo dentro de você, renovando o que parecia quebrado. É como uma casa velha sendo reformada. No começo a bagunça parece piorar, mas é só o processo de reconstrução. Deus está tirando o que é velho para colocar o novo. E sim, esse processo às vezes dói, mas é necessário. Há um trecho em Romanos 8:6 que diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Isso significa que enquanto você deixar a mente comandar, ela vai te levar para o medo, para a culpa, para a ansiedade. Mas quando o Espírito assume o controle, ele te conduz à vida. E talvez seja por isso que você está ouvindo isso hoje. Porque Deus quer que você pare de viver reagindo e comece a viver guiado. Ele quer que você entenda que não precisa controlar o que pensa, apenas precisa entregar o pensamento a quem sabe o que fazer com ele. Há momentos em que Deus fala de forma alta, através de milagres e acontecimentos, mas há outros em que Ele fala no silêncio, e é nesse silêncio que o coração aprende a ouvir. Quando você decide parar de discutir com Deus e apenas o ouvir, a voz dele se torna mais clara do que qualquer pensamento. Você começa a perceber que Deus não fala apenas em cultos, orações ou músicas. Ele fala na rotina, nas pausas, nas coisas pequenas. Às vezes, é um versículo que aparece quando você mais precisa. Outras vezes, é uma lembrança boa que brota no meio da tristeza. É Ele te dizendo: eu ainda estou aqui. E quando você entende isso, o coração descansa.
porque o medo começa a perder o espaço que a presença dele ocupa. Certa vez Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Perceba, ele não prometeu ausência de aflições, mas presença de paz. E essa paz é tão real que não depende das circunstâncias. Ela vem quando você entende que mesmo sem controle, está seguro nas mãos de Deus. O Espírito Santo quer te levar a esse lugar. O lugar da entrega, que não precisa de explicações. O lugar onde o medo não manda, onde o passado não prende, onde a mente não domina. É um lugar de confiança, de descanso, de fé madura. Mas para chegar lá, é preciso continuar o processo. Continuar dizendo, Senhor, a minha mente é tua. Continuar declarando isso mesmo nos dias em que a dúvida tenta voltar. Porque a fé não é um sentimento. É uma decisão. E quanto mais você se entrega, mais livre você se torna. Livre das pressões, das comparações, dos pensamentos que te escravizavam. Livre para viver como alguém que sabe que não está só. É aí que Deus começa a falar com mais clareza. Às vezes, Ele não muda as circunstâncias porque quer mudar você primeiro. Ele quer te ensinar a ter paz antes da resposta, confiança antes do resultado, fé antes da visão. E quando você chega a esse ponto, descobre que não precisa mais correr atrás da paz. Ela te acompanha, porque a mente que se entrega a Deus se torna morada da sua presença. Então, se hoje você sente que algo dentro de você está se acalmando, é porque o Espírito Santo está trabalhando. Ele está dizendo, você está no caminho certo, continue confiando. Se essa mensagem tem falado com você e te ajudado a encontrar paz em meio à confusão, inscreva-se no canal agora e caminhe junto nessa jornada de fé e transformação. Você já percebeu que existem momentos em que parece que Deus se cala? Você ora, pede direção, busca resposta e tudo o que encontra é um silêncio profundo. E esse silêncio às vezes machuca mais do que qualquer palavra dura. Porque a mente começa a questionar, será que Deus me esqueceu? Será que Ele ainda está comigo? Mas o que você precisa entender é que o silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. Ele não te abandonou, Ele está te ensinando a ouvir de outro jeito. Existem lições que o barulho nunca vai te ensinar, mas o silêncio sim. Quando Deus se cala, Ele não está longe. Ele está trabalhando em silêncio, moldando o teu interior, preparando o teu espírito. Ele não quer apenas mudar o que está à tua volta, quer mudar o que está dentro de você. Olhe para a sua vida e pense, quantas vezes você só aprendeu algo depois do silêncio? Quantas vezes, quando ninguém te entendeu, quando parecia que o céu estava fechado, foi nesse momento que Deus começou a te fortalecer por dentro? É no silêncio que Ele te amadurece, te lapida, te separa para algo maior. O silêncio é o ambiente onde Deus transforma servos em guerreiros. Foi assim com José, quando ficou preso injustamente. Foi assim com Davi, escondido nas cavernas. Foi assim com Jesus, que ficou em silêncio diante dos acusadores. E é assim com você agora. Deus está te ensinando a confiar sem ver, a crer sem ouvir, a continuar mesmo sem sentir. Porque a fé verdadeira não depende de sensações, depende de convicção. Em Hebreus 11:1 está escrito, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa é a base da caminhada com Deus. Ele quer que você aprenda a andar por fé, não por vista. Imagine que você está atravessando um túnel. Lá dentro tudo é escuro, mas o silêncio não significa que o túnel acabou. Significa que você ainda está passando por ele. O som do vento, o som dos passos, a escuridão, tudo isso é temporário. E quando você continuar caminhando, vai ver a luz do outro lado. Deus está dizendo para você hoje, continue. Mesmo sem ouvir a minha voz, continue. Mesmo sem entender o que estou fazendo, continue. Mesmo quando tudo parecer calado, saiba que eu estou trabalhando.
O silêncio de Deus é como a noite antes do amanhecer. A terra parece adormecida, mas é justamente ali que as sementes germinam. Quando nada parece acontecer, é porque algo profundo está sendo preparado. Você está sendo moldado no invisível. Deus está fortalecendo o teu coração, testando a tua fé e limpando os teus pensamentos. Porque Ele não quer te entregar uma bênção que você ainda não está pronto para sustentar. Há uma passagem em Salmos 41 que diz: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja que o salmista não disse, esperei um pouco. Ele disse, esperei confiantemente. Isso significa que a espera foi longa, mas cheia de fé. É assim que você precisa caminhar. Esperar com fé, não com desespero. Confiar, não murmurar. Crer, não duvidar. Há uma história que ilustra bem isso. Um agricultor de uma vila pequena passou anos plantando sementes em solo seco. Muitos zombavam dele, diziam que nada nasceria ali. Mas ele continuou regando a terra, acreditando no que os outros chamavam de impossível. Até que num dia comum, a chuva veio, e a terra, que parecia morta, começou a florescer. Assim é o silêncio de Deus. Ele não significa que a semente morreu. Significa que está sendo cuidada em silêncio. Você precisa entender. Deus não trabalha no barulho da ansiedade, mas na calma da fé. É quando você se aquieta, quando para de discutir com Ele, quando cessa as tentativas de entender tudo, que o Espírito Santo começa a operar. E talvez seja isso que Deus quer te ensinar hoje. A aprender a permanecer em paz, mesmo quando o céu parece calado. Porque a ausência de resposta não é rejeição, é confiança. Deus confia tanto em você que te permite amadurecer no silêncio. Então, em vez de dizer, Deus não fala mais comigo, comece a dizer, Deus está me ensinando no silêncio. Mude o foco. Tire os olhos da ausência e olhe para a construção que Ele está fazendo dentro de você. Em Eclesiastes 3:7 está escrito, há tempo de calar e tempo de falar. E talvez este seja o tempo de Deus calar, para que você aprenda a ouvir o que só o silêncio revela. Sabe o que é mais lindo? Quando o silêncio termina, você percebe que não precisava de uma resposta, precisava de transformação. E é exatamente isso que está acontecendo. O silêncio de Deus é o prelúdio da revelação. Ele fica em silêncio não porque te esqueceu, mas porque está preparando algo que vai fazer sentido quando o tempo certo chegar. Então, se você está atravessando esse tempo agora, não desista. Continue orando, continue confiando, continue caminhando. O silêncio de Deus não é o fim da história, é o início de um novo capítulo. Porque quando o silêncio termina, a voz que fala é de um Deus que já escreveu o final. Há um momento na caminhada com Deus em que você deixa de buscar sinais e começa a buscar presença. Um momento em que não precisa mais de provas para crer, porque já experimentou a fidelidade dele de maneiras que o mundo jamais entenderia. É nesse ponto que a fé amadurece. É aqui que a confiança verdadeira nasce, quando você entende que o Deus que está em silêncio ainda é o mesmo que prometeu nunca te abandonar. Você não precisa ver o caminho inteiro para dar o próximo passo. Precisa apenas acreditar que Ele está na frente, pavimentando a estrada. E é exatamente isso que Deus está fazendo agora, te ensinando a caminhar com os olhos fechados e o coração aberto. Quantas vezes você quis desistir porque não enxergava saída? Quantas vezes orou pedindo uma resposta e quando nada mudou, achou que Deus não se importava? Mas hoje, Ele quer te lembrar que enquanto você não via, Ele já estava agindo. Há uma história na Bíblia que ilustra isso perfeitamente. Quando Pedro caminhou sobre as águas, Mateus 14, 28, 31, ele não precisava entender o milagre, apenas confiar. Enquanto olhava para Jesus, o impossível acontecia. Mas quando olhou para o vento e o medo começou a afundar,
É assim com você. Enquanto o foco está em Deus, a mente se mantém firme. Mas quando você olha para o problema, o medo te puxa para baixo. O inimigo sabe disso. Ele não precisa destruir tua fé, basta te distrair. Basta fazer você olhar para o vento, para as ondas, para o barulho das circunstâncias. Mas Deus quer te ensinar a andar sobre o que antes te afogava. E quando você entende isso, o coração muda. Porque a confiança verdadeira não é cega, é rendida. Você passa a confiar não porque entende, mas porque conhece quem prometeu. Em Isaías 41:10, Deus declara: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa não é apenas uma promessa, é uma aliança. Deus não apenas está com você, Ele é por você. E quando Ele é por você, nada pode prevalecer contra. Mas para viver isso, é preciso abrir mão da necessidade de controlar tudo. O controle é o maior inimigo da fé, porque quem tenta controlar não confia, e quem confia não precisa controlar. Talvez hoje você esteja tentando segurar as rédeas de algo que só Deus pode conduzir, tentando entender o porquê de coisas que ainda não fazem sentido. Mas a fé não precisa de explicações, ela precisa de entrega. Há um trecho em Provérbios 16:9 que diz: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode até planejar, sonhar, se esforçar, mas é Deus quem guia. E quando Ele guia, até os desvios fazem parte do destino. Você pode não perceber agora, mas esse tempo de espera, de silêncio e de aprendizado está te preparando para algo que só quem confia de verdade pode receber. Deus está construindo dentro de você a estrutura emocional e espiritual necessária para sustentar o que virá. E enquanto Ele faz isso, talvez você se sinta sozinho, mas entenda algo. A solidão não é a ausência de Deus, é o espaço onde Ele mais se revela. É no vazio que Ele enche, é na escassez que Ele multiplica, é na dor que Ele revela propósito. Há um tipo de força que só nasce quando tudo parece perdido. Porque quando você chega ao fim de si mesmo, é ali que começa o agir sobrenatural de Deus. Lembra de Elias, o profeta, quando fugiu para o deserto e pediu a morte? 1 Reis 19:4-8. Ele estava esgotado, cansado, emocionalmente quebrado. Mas foi ali, debaixo de um simples zimbro, que Deus o alimentou e o levantou para continuar. Deus não o abandonou no deserto, o alimentou lá. E é isso que Ele está fazendo com você agora. Enquanto você pensa que está parado, Ele está te fortalecendo. Enquanto você sente que nada acontece, Ele está te reconstruindo. O que parece atraso é, na verdade, preparação. E o que parece silêncio é o som de Deus ajustando os detalhes. Você não pode ver o que Ele está fazendo, mas pode sentir o movimento. É sutil, é interno, mas é real. É como o vento, você não o vê, mas sente quando passa. Assim é o Espírito agindo em sua vida, invisível, mas transformador. E quando você perceber, o que hoje é deserto se tornará testemunho, o que hoje é dúvida se tornará convicção, o que hoje é choro se tornará riso, porque Deus nunca desperdiça uma dor. A mente que confia em Deus não precisa entender o plano, apenas permanecer firme no propósito. E o propósito de Deus é maior do que o seu medo. Então, mesmo sem ver, continue caminhando. Mesmo sem entender, continue confiando. Mesmo sem sentir, continue crendo. Você não está só, Deus ainda está no controle e sempre esteve. Há um momento em que Deus deixa de apenas te consolar e começa a te reconstruir. Ele pega os cacos do que sobrou de você e começa a refazer tudo, peça por peça, pensamento por pensamento. E esse processo, embora seja doloroso, é o mais belo que existe. Porque é nesse momento que você começa a entender que não é mais o mesmo. E nem deveria ser. Deus está te refazendo.
não apenas tirando o peso que te fazia cair, mas trocando as bases que sustentam a tua vida. Ele não está apenas te dando uma nova chance, ele está te dando uma nova mente, uma nova forma de enxergar. Antes, você reagia a tudo. Agora, você discerne. Antes, você se desesperava. Agora, você descansa. Antes, você tentava resolver tudo sozinho. Agora, você aprende a esperar. E tudo isso é fruto da transformação que o Espírito Santo faz dentro de quem se entrega por completo. Em Efésios 4:23, Paulo diz: "E vos renoveis no espírito do vosso entendimento." Essa renovação não é algo que acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não começa nas circunstâncias, começa na mente. Deus não quer apenas mudar a tua história, Ele quer mudar a forma como você pensa sobre ela. Porque enquanto a mente permanecer presa, a vida não avança. Mas quando a mente é liberta, até o passado perde o poder. E é aí que você começa a perceber: os pensamentos que antes te escravizavam já não têm mais domínio sobre você. Aquelas vozes internas que te acusavam começam a se calar, e no lugar delas surge algo novo, a voz da verdade. A voz que diz: "Você não é o que fez, você é o que eu disse que você é." A voz que sussurra: "Você não é o que perdeu, é o que ainda vou te entregar." A voz que declara: "Você não é o que pensou que era, é o que eu sempre soube que seria." Deus começa a mudar a forma como você se enxerga. Ele troca a culpa por graça, o medo por fé, a dúvida por esperança. E o mais lindo é que você começa a se reconhecer de novo, mas agora como alguém que foi curado por dentro. Lembra quando tudo parecia fora de controle? Agora você percebe que o caos era apenas o canteiro de obras de Deus. O que parecia destruição era reconstrução disfarçada. E essa reconstrução é lenta, mas profunda. Porque Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. Ele prefere te fazer esperar para que o que Ele constrói dentro de você seja firme, inabalável. Pense em Jó. Quando tudo foi tirado dele, parecia o fim. Mas o que ninguém sabia é que Deus estava escrevendo o recomeço mais poderoso da história. Em Jó 42:10 está escrito: "E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía." A restituição veio depois da rendição. O dobro veio depois da dor. Com você será assim também. O que parece perda agora é o solo onde Deus está plantando algo novo. E o interessante é que Deus começa essa reconstrução nos detalhes. Ele não começa com grandes milagres, mas com pequenos sinais. Uma paz que surge sem motivo, um descanso que aparece em meio à incerteza, uma palavra que te encontra na hora certa. Esses são os tijolos da nova casa que Ele está erguendo dentro de você. A mente que antes era um campo de batalha, agora se torna um altar. Onde antes havia guerra, agora há adoração. Onde antes havia dúvida, agora há certeza de que Deus continua cuidando. Mas o processo não é fácil. Haverá dias em que você sentirá saudade do controle. Dias em que a velha mente tentará voltar. E nesses dias, você precisa lembrar quem é o dono da obra. Não é você, é Deus. E se Ele começou, Ele vai terminar. Filipenses 1:6 diz: "Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Deus não abandona processos. Ele não começa algo em você para deixar pela metade. E é por isso que você não pode desistir agora. Porque o que Deus está fazendo é grande demais para ser interrompido. A dor que você sente hoje é o empurrão que te tira da zona de conforto e te leva para o lugar do propósito. E o que vem depois da dor é maturidade, clareza e poder espiritual. O Espírito Santo está te ensinando a ser forte sem ser duro, a ser sensível sem ser fraco, a ser paciente sem ser passivo. Ele está formando dentro de você um caráter que reflete o céu.
E quando a mente se torna morada da verdade, o inferno perde acesso. Por isso, não se assuste se Deus começar a tirar pessoas, hábitos, pensamentos e até oportunidades da sua vida. Não é perda, é poda. E toda poda é sinal de que vem crescimento. Jesus disse em João 15:2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Ele está te limpando, não te punindo, está te preparando, não te esquecendo. E quando esse processo terminar, quando você olhar para trás, vai perceber que tudo o que doeu, na verdade, te construiu. Porque a mente que se entrega a Deus não volta a ser a mesma. Ela é moldada pela eternidade. Chega um ponto em que você percebe que a luta já não é mais entre você e os pensamentos, mas entre o velho e o novo que Deus está gerando dentro de você. A mente que antes era refém do medo começa a ser moldada pela fé. E é aí que a transformação se torna visível, não para os outros, mas primeiro para você. Você começa a notar que já não reage como antes. As palavras que antes te feriam agora já não encontram espaço. As situações que te deixavam ansioso já não te dominam. A paz que antes parecia distante agora te acompanha como uma sombra constante. Isso é o resultado da presença de Deus habitando em sua mente. Sim, Deus habita em uma mente rendida. Ele faz morada onde há entrega. Quando você para de lutar contra o que sente e passa a se apoiar nele, o Espírito Santo transforma a tua mente em um santuário e tudo muda. Os pensamentos, as emoções, as decisões, a visão sobre a vida. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,16: nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa não é uma frase simbólica, é uma realidade espiritual. Quando o Espírito Santo te guia, você começa a pensar como Cristo. Isso significa que você reage como ele reagiria, sente como ele sentiria, ama como ele amaria. Ter a mente de Cristo é viver guiado por propósito e não por impulso. É não se deixar dominar pelas circunstâncias, mas decidir pela fé. E é isso que Deus está fazendo contigo agora. Ele está alinhando teus pensamentos com os pensamentos dele. O que antes era confusão, agora é direção. O que antes era medo, agora é convicção. Mas para isso acontecer, é necessário vigilância espiritual. Porque a mente é terreno fértil e tudo o que você alimenta cresce. Se você alimentar o medo, ele se fortalece. Se alimentar a fé, ela floresce. Por isso, o apóstolo Paulo também disse em Filipenses 4:8: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Deus quer te ensinar a escolher o que pensar, porque pensar também é uma forma de plantar. Você precisa proteger a mente como quem protege um jardim. Evite tudo o que rouba a paz. Afaste-se de vozes que te desconectam da presença. Aprenda a silenciar o que não vem de Deus. Porque a mente é o primeiro campo de batalha, mas também é o primeiro lugar da vitória. E quando a vitória acontece na mente, o corpo, a alma e a vida seguem o mesmo caminho. Você já percebeu que a maioria das coisas que te tiram a paz não estão do lado de fora, mas dentro de você? É o pensamento sobre o futuro, a lembrança do passado, a interpretação errada do presente. É a mente projetando dores que ainda nem aconteceram. E é por isso que o Espírito Santo quer habitar aí, porque só ele pode trazer ordem ao caos interno. Quando você entrega a mente, Deus não apenas muda o que você pensa, ele muda como você pensa. Ele tira a lente da culpa e coloca a lente da graça. Tira o filtro do medo e te ensina a enxergar com esperança. E o mais poderoso é que quando ele habita em você, as circunstâncias podem até continuar as mesmas, mas você muda completamente diante delas. O que antes te fazia desabar agora se torna um motivo para orar. O que antes te derrubava agora
te fortalece. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba que não são apenas as coisas boas, todas as coisas cooperam. Até as perdas, as esperas, as lágrimas e os silêncios. Tudo está sendo usado por Deus para moldar a tua mente e o teu caráter. E quando a mente é moldada, o coração se torna firme. A fé deixa de ser emoção e passa a ser convicção. É nesse ponto que você percebe que não precisa mais fugir dos dias difíceis, porque agora você sabe quem está contigo neles. Talvez você ainda enfrente batalhas, ainda sinta dúvidas, ainda tenha momentos em que o medo tenta voltar. Mas a diferença é que agora você sabe a quem entregar tudo isso. Você aprendeu que não é na luta contra os pensamentos que se vence, mas na rendição. Você descobriu que a verdadeira paz não é ausência de guerra, é presença de Deus. E quando Ele habita na sua mente, até o barulho da vida se torna fundo musical para o louvor. Você começa a viver de forma diferente. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais firme. E essa firmeza não vem de força própria, vem da presença daquele que agora habita em você. O que antes era confusão se tornou clareza. O que antes era dúvida virou confiança. O que antes era ansiedade virou entrega. Deus está transformando sua mente em um lugar de descanso. E não há nada mais poderoso do que isso. Porque quando a mente descansa em Deus, o coração não se desespera. Quando os pensamentos se aquietam, a alma floresce. Quando a presença dele habita em você, a vida inteira muda de cor. Você começa a enxergar esperança onde antes via desespero, propósito onde antes via dor. E em cada novo amanhecer, a certeza se renova. Deus está aqui, e está mesmo. No teu respirar, no teu pensamento, no teu silêncio, no teu recomeço. A mente que se entrega a Deus não apenas se transforma, ela se torna morada do próprio Criador. Chega um momento na caminhada em que tudo se encaixa. Você olha para trás e percebe que cada dor, cada silêncio, cada lágrima, cada noite sem sono, nada foi em vão. Tudo fazia parte do plano de Deus para te levar exatamente até aqui. Até o ponto em que sua mente não é mais refém do medo, mas morada da presença dele. A jornada até esse lugar não foi fácil. Você precisou desaprender o que o mundo te ensinou sobre controle, força e independência. Precisou reconhecer suas próprias limitações e entender que, na verdade, você nunca teve o domínio sobre nada. Mas foi nessa rendição que a verdadeira liberdade nasceu. Deus não te pediu perfeição, pediu entrega. Ele não te chamou para vencer sozinho, mas para caminhar com Ele. E é isso que muda tudo. Hoje, a mente que antes se agitava, agora se aquieta diante da vontade de Deus. Os pensamentos que antes te feriam, agora se curvam diante da paz que vem do alto. Aquilo que antes parecia impossível agora é apenas uma oportunidade para ver o poder de Deus se manifestar. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor disse a Paulo: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." E é isso que você precisa guardar no coração. A graça basta, a presença basta, a voz de Deus basta. Quando a mente descansa nessa verdade, o impossível deixa de assustar. Você aprendeu que não precisa lutar contra os pensamentos, mas consagrá-los. Que não precisa provar nada a ninguém, apenas permanecer fiel. Que não precisa entender tudo, basta confiar. A mente que se entrega a Deus aprende a enxergar o mundo com os olhos do céu. Você começa a ver beleza até na dor, porque sabe que há propósito. Começa a ver sentido até no tempo de espera, porque sabe que Deus trabalha em silêncio. Começa a perceber que cada fase, cada obstáculo, cada silêncio, tudo foi ferramenta de lapidação. Agora, ao olhar para o futuro, você não vê medo, vê fé, vê possibilidades, vê promessas.
porque sabe que a mente que pertence a Deus nunca anda sozinha. Você não é mais prisioneiro do passado, nem refém do que sente, porque a mente que foi entregue não é mais campo de batalha, é altar. E onde há altar, há fogo. Onde há fogo, há presença. E onde há presença, há transformação. A transformação verdadeira não é quando tudo à sua volta muda, mas quando você muda diante de tudo. E isso já está acontecendo dentro de você. Deus te levou até aqui para te mostrar que a guerra não era para te destruir, mas para te ensinar a depender dele. O que parecia o fim era, na verdade, o início de uma nova consciência espiritual. Em Romanos 8:37 está escrito: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você não é apenas um sobrevivente das batalhas mentais, você é mais do que vencedor. Não porque venceu com as próprias forças, mas porque aprendeu a deixar Deus lutar por você. Agora é diferente. Quando o medo tentar voltar, você já sabe o que fazer. Quando o pensamento negativo se aproximar, você já sabe quem deve chamar. Quando a dúvida quiser tomar espaço, você já sabe que não precisa provar nada. Basta lembrar que a mente é dele. E é assim que a vitória se mantém. Não na ausência de lutas, mas na constância da entrega. Deus está escrevendo uma nova fase na sua história. Uma fase de descanso, maturidade e propósito. Uma fase em que sua mente será usada para edificar, aconselhar e inspirar outros. Porque quem foi curado na mente, agora se torna canal de cura para outros. E talvez seja esse o verdadeiro motivo de tudo. O testemunho que vai sair dessa jornada. O que Deus fez dentro de você vai libertar outros também. Então fale sobre o que Ele tem feito. Testemunhe a paz que hoje você sente. Conte ao mundo que a mente entregue é a mente livre. E antes de encerrar este vídeo, quero te pedir algo. Não como quem quer um número, mas como quem quer continuar caminhando contigo nessa fé. Chamada final, encerramento caloroso e acolhedor. Se este vídeo tocou o seu coração, se inscreva no canal. Não para seguir um conteúdo, mas para fazer parte de uma comunidade que aprende, cresce e vence junto. Compartilhe este vídeo com alguém que está lutando na mente e precisa ouvir que ainda há esperança. E deixe nos comentários a sua história. Conte o que você aprendeu com Deus nesse processo, o que mudou dentro de você, o que Ele te mostrou durante essa jornada. Aqui, cada comentário é um testemunho vivo. E cada história compartilhada é uma semente que pode florescer em outro coração. Porque o que começou como uma luta mental, terminou como uma revelação espiritual. A mente que se entrega a Deus se torna o lugar onde o céu habita. E é assim que você vence, não resistindo, mas rendendo-se.